Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. Nos encontramos aqui nos estúdios para mais um momento, mais uma oportunidade em que a gente discute os assuntos do momento na nossa programação dos canais 26 e 526 da NET e também pelas redes sociais. No Facebook, você já foi lá? Facebook TV Serra Farroupilha, siga a nossa página, curte a nossa página e acompanhe os conteúdos que são lançados na nossa página no Facebook. Também tem o nosso canal no YouTube TV Serra Farroupilha, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pelo nosso canal televisivo aqui de Farroupilha. E claro que nesta semana nós estamos focados, olhando muito para as eleições 2020, é reta final, são os últimos dias de campanha política, enfim, domingo, dia 15 de novembro, é o dia da eleição, o calendário eleitoral alterado nesse ano em função da própria pandemia da Covid-19. Eu quero pedir a permissão dos senhores para fazer durante o período do vídeo a remoção da máscara, mas nós ainda precisamos usar máscara, nossa máscara. O uso da máscara nos protege e também protege quem está ao nosso lado. É nosso convidado hoje, o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção aqui de Farroupilha, o doutor Maurício Bianchi, que está com a gente aqui nos estúdios, e nós vamos dar sequência a essa pauta da TV Serra nesta semana de eleições, falando sobre a importância do voto, a importância de participar, porque a democracia pressupõe e tem como pilar a participação das pessoas. Nós não podemos, como eu tenho dito, cruzar os braços e depois ficar criticando. Então, vamos nos posicionar, posiciona para A, para B, para C, para D, enfim, tome um posicionamento, busque informações do candidato que talvez você simpatiza ou que vai de encontro ao que você pensa. O seu voto é uma arma importante, não é brinquedo, não é troca de moeda de troca. O seu voto é algo muito sério que você precisa externar. Então, proteja o seu voto e não acabe proporcionando que outras pessoas interfiram. Ouça muito, discuta no bom sentido também. Enfim, são passos importantes para que a gente possa também ter uma participação importante dentro do voto, da democracia, da eleição, que é um momento muito forte da democracia. Doutor Maurício, bem-vindo, tudo bem? Olá, Leandro, é um prazer estar aqui na TV Serra novamente, para tratarmos hoje de um assunto tão importante, que são as eleições. Com certeza. E o momento de eleições não é um momento em que a gente deve protestar ou, em outras palavras, criar uma situação, brincar com a situação. É um momento muito sério dentro da democracia, né? Eu diria não só sério, como um momento de muita responsabilidade. Porque hoje em dia nós temos visto que a importância do voto ela tem cada vez mais despertado nas pessoas. Nós, pela OAB, estamos desenvolvendo, como nas outras campanhas também, um movimento de conscientização do voto. É a chamada campanha nesta eleição, como na campanha anterior, a chamada campanha do Vote Consciente. E o que busca essa campanha? Ela busca, na verdade, fazer despertar nas pessoas a importância do direito ao voto. Ou seja, quando nós votamos, nós temos que ter consciência de que nós vamos eleger, ou querer pelo menos eleger, uma pessoa que vai conduzir os rumos agora nessa eleição do nosso município. Então nós temos que pensar muito bem, porque os rumos do nosso município refletem muito os rumos da nossa vida, e se nós tivermos pessoas qualificadas, se nós conseguirmos escolher dentro da nossa visão a melhor proposta dentre os candidatos que estão concorrendo, nós certamente vamos poder, de certa forma, ter um criticismo melhor e poder concluir que efetivamente tivemos uma participação efetiva
na condução da nossa cidade. Quando a gente fala na questão do voto, eu sei que infelizmente ainda muitas pessoas acabam deixando tudo para a última hora, eu não sei em quem eu vou votar, depois no dia, na hora eu vejo em quem eu vou votar. Infelizmente essa é uma postura que não condiz que não deveria condizer com a realidade, porque o voto, a gente vai estar definindo o futuro dos próximos 4 anos, é isso, né? Então, eu vou votar em qualquer um, dá tudo a mesma coisa. Não é bem por aí, né? A maioria, bem lembrado, Leandro, a maioria das pessoas, e isso é histórico, deixa para decidir o seu voto no dia da eleição ou um dia antes. Isso, de certa forma, é errado. Por quê? Porque nós temos que, dentro desse período eleitoral, e é para isso que serve o período eleitoral, nós temos que ter a oportunidade de conhecer as propostas de cada candidato. E veja, as mídias sociais, elas estão trazendo uma oportunidade ímpar, porque elas permitem um simples acesso a um celular e à internet, podermos avaliar através dos meios Instagram, Facebook ou outras formas, YouTube, outros meios de comunicação, entrevistas na TV, rádio, avaliar as propostas dos candidatos. Hoje nós temos quase 200 candidatos aqui em Farroupilha a vereador. Nós temos 4 candidatos a prefeito. Eu acho que nunca tivemos na história de Farroupilha, pelo que eu me recordo, 4 candidatos a prefeito. Então nós precisamos aproveitar esse período para avaliar essas propostas e, de fato, escolher a que mais condiz com o que nós entendemos de promissor e correto para o segmento dos rumos da nossa comunidade. Doutor Maurício, importante também que a gente tenha uma tarefa, um tema de casa, conhecer a vida do candidato, porque geralmente o que o candidato vai fazer lá está muito atrelado à própria conduta de vida dele, às propostas que ele tem para o município, o que ele pensa do futuro, a sua visão de coletividade. Tudo isso é importante, doutor Maurício? Certamente. Tu chegaste num ponto muito importante. Nós temos que avaliar o que o candidato fez, qual é a vida, o que é na vida pregressa do seu candidato, qual é o seu histórico de vida, o que ele fez pela comunidade. E veja bem, um ponto muito importante para quem quer participar da política, me parece, que é verificar o que essa pessoa fez de forma voluntária pela comunidade. Porque, por exemplo, um vereador, ele vai estar lá recebendo o seu salário. O prefeito vai estar lá recebendo o seu salário. Agora, nós temos que, através disso, talvez avaliar se essa pessoa está interessada no salário que vai ganhar como prefeito ou como vereador, ou se ele vai efetivamente querer estar lá para atuar em prol da comunidade. Então esse é um ponto muito importante que nós precisamos avaliar, mas claro, além disso, acima de tudo, são as propostas que essa pessoa tem em relação ao que ela pretende fazer no seu mandato. A OAB vem trabalhando já há muitos anos, desde o início dos anos 2000, praticamente foi um pouquinho mais adiante, não sei precisar a data, mas enfim, uma campanha anual sempre de conscientização junto ao eleitor. Nesse ano, novamente, a campanha Vote Consciente. A Ordem dos Advogados do Brasil demonstra sua preocupação também com o momento, que é importante e que ele é decisivo para o futuro. Por isso que a OAB chama todos nós cidadãos para que a gente tenha essa conduta, esse voto realmente construído e consciente. Leandro, a OAB, ela tem dentre os seus preceitos um dos principais, e eu diria que é o seu principal pilar, além da defesa da advocacia, é a defesa da cidadania. Esse é um preceito constitucional, está lá na Constituição, e é um dever da OAB fazer isso, um dever e uma prerrogativa. E dentro desse escopo, e é bom enfatizar que a OAB tem uma atuação apartidária, né? Nós não temos vinculação partidária,
nós temos uma atuação independente, e dentro dessa independência e desse escopo de cidadania, a OAB sempre, nos últimos anos, procurou trabalhar essa questão, pois a eleição é um fator muito importante e decisivo para os rumos de uma sociedade. Então, como você comentou, desde o início lá dos anos 2000, a OAB vem fazendo campanhas durante a eleição. Iniciou com a campanha O Voto Não Tem Preço. Uhum. Depois veio a campanha do combate ao Caixa 2. E eu lembro que isso fazem umas 2 eleições atrás. A OAB tinha até um aplicativo que permitia as pessoas fazerem denúncia de candidatos que possuíam Caixa 2 em campanha, o que era muito corriqueiro. E mais recentemente, na última eleição e nessa, a OAB vem preconizando a consciência do voto, a importância da consciência do voto, ou seja, explicando para as pessoas que tenham consciência na hora de votar, porque, como efetivamente nós já comentamos, o voto ele não tem preço. O voto e ele traz consequências. Exatamente, traz consequências. E nós temos que ter ciência disso, e não simplesmente, como muitos casos já ocorreram, eu trocar o voto por uma cesta básica, o voto por um cargo, o voto por uma bandeirada durante a campanha. Isso é inadmissível. Nós não podemos pensar que o voto pode ser trocado por um trabalho temporário ou, depois disso, um trabalho efetivo depois da eleição. Voto não é negócio, é cidadania, né? Exatamente, exatamente. E o que fazer, doutor Maurício? Porque a gente sabe que muitas pessoas estão em descrédito com a questão da política, enfim, de tudo, por tudo que tem ocorrido no próprio país, no estado, enfim, vamos dizer até de Farroupilha também pode ter alguma questão. Como convencer essas pessoas a mudá-las, que elas possam mudar de opinião e que elas realmente se reanimem ou voltem a ter a esperança com a política? O que nós temos notado, Leandro, é que a política, me parece que ela tem estado mais presente na vida do cidadão. O cidadão, em relação a tempos atrás, ele tem se importado mais com a política, e isso é muito importante. O ponto negativo que eu vejo disso é, muitas vezes, a chamada polarização. Uhum. Nós vemos agora, na campanha eleitoral dos Estados Unidos, né, uma polarização muito grande. Então, muitas vezes, nós analisamos do ponto de vista radical desse extremismo de direita e esquerda, é prejudicial para o debate. Não é construtivo. Não é construtivo. E muitas vezes isso é desenvolvido pelas próprias campanhas para fazer com que as pessoas tenham efetivamente essa polaridade, o que não é salutar. E o que nós, através dessa campanha, temos procurado despertar no cidadão? Despertar que o cidadão deve procurar avaliar as propostas, deixar um pouco esse radicalismo de lado e verificar o que efetivamente esse cidadão pode fazer para contribuir nesse processo eleitoral. E a melhor forma de ele contribuir é avaliar de forma eficiente o seu voto. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB Farroupilha, hoje nosso convidado aqui nos estúdios. Estamos falando sobre o voto, a importância do voto, e eu volto a pedir a todos vocês, quem já tem o seu voto definido, ótimo, excelente, vá com a sua intuição sem problema nenhum. Quem ainda não decidiu o seu voto, não vá até a urna, não se dê o trabalho de ir até a urna para chegar lá e fazer qualquer coisa. Pense no que você pode fazer. Ah, são todos ruins. Vai ter alguém que é menos ruim. Dê o seu voto para alguém que talvez você, se não tem uma total esperança, ou não fecha 100% com você, mas que daqui a pouco se alinha um pouco ao que você pensa. Então, não vamos até a urna
jogar fora esse tempo para chegar lá e fazer qualquer coisa, porque depois todos nós seremos impactados. Tem aquele velho ditado que nunca vai existir cadeira vazia. Alguém vai sentar na cadeira de prefeito, alguém vai sentar nas 15 cadeiras da vereança aqui no município de Farroupilha. Então vamos construir. A gente volta em seguida. Agora está aqui em Farroupilha a número 1 de implantes dentários do Brasil, e a Oralsim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a harmonização facial, toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando no melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Oralsim. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima no MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Pode perguntar. Uniaselv Polo Farroupilha, Avenida Santa Rita 21, telefone WhatsApp 54984471569. Uniaselv. Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde, uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde, para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para limpeza. Tudo para a sua casa e sua empresa. Rua 13 de Outubro, 375, Bairro do Parque, com teleentrega pelo fone 3261-4631.
Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, eleições 2020. Você vai ter a cobertura completa do pleito no dia da votação, na apuração, os números. Fique com a gente, você vai ter a oportunidade de estar na sua casa nos acompanhando. Quem não tem assinatura da NET, pode pegar no Facebook também, espelha no seu monitor de televisão e você vai ter a oportunidade de acompanhar tudo em áudio e também em imagem aqui na nossa TV Serra. E nós falamos sobre eleições. Hoje o nosso convidado é o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Farroupilha, o Dr. Maurício Bianchi, que está aqui nos estúdios. Dr. Maurício, nós tivemos no ano de 2020, na história de Farroupilha, um fato inédito na vida política do nosso município, que foi um processo de impeachment. Eu não quero entrar aqui nos argumentos do impeachment, a gente já tratou sobre isso na programação, mas a partir do fato ocorrido nesse ano, de um impeachment de um prefeito municipal na nossa cidade, esse elemento constitucional que é o impeachment pode provocar reflexos agora na eleição de 2020? Bom, Leandro, eu acho que o impeachment é algo muito, como eu já comentei, é algo muito traumático para o município, né? É algo que nós nunca esperávamos que iria acontecer em Farroupilha, mas com os fatos que se apresentaram, acabou acontecendo. E nós seríamos hipócritas, né, se afirmássemos que o impeachment ele não traz um reflexo para uma eleição, né? O impeachment, na verdade, é um julgamento político, é um julgamento que impeachmentou um prefeito que estava no exercício da sua atividade, fez com que... Até pode nascer de um parecer técnico, mas depois ele toma um viés político, exatamente, né? Ele tem um viés muito político, né? Claro, nós, como OAB, não nos envolvemos em política, né? Apresentamos os fatos, não nos envolvemos no julgamento, mas, de fato, isso repercute. E eu tenho certeza de que o processo de impeachment ele trouxe algumas influências essa eleição. Claro que eu acho que isso não foi muito levantado pelo que eu acompanhei até agora no debate, né? Nos debates que houveram, e eu acho que isso é até salutar, porque é o que eu digo, os debates eles têm que ser focados em propostas. Propositivos. Né? Vamos esquecer o que ocorreu e vamos focar nas propostas. Eu acho que os candidatos eles têm condições de apresentar suas propostas, apresentar o seu plano de governo, e aí a população tem que eleger qual é a melhor alternativa. Claro. Agora, o que se percebeu em Farroupilha também, a partir do próprio impeachment que passou pela nossa cidade, foi um certo despertar das forças vivas das entidades. Eu quero me apegar aqui, Dr. Maurício, num programa recente de ontem na nossa TV Serra, do Dr. Mário Majoni, juiz eleitoral, e o Dr. Mário foi muito claro e disse assim que Farroupilha não é do juiz, Farroupilha não é do Leandro, Farroupilha não é dos ex-prefeitos, Farroupilha é de todos nós. Então, esse envolvimento, o envolvimento das pessoas, ele é muito importante dentro da caminhada política, né? Esse fator é muito importante. E nós vimos que este ano parece-me que a população de Farroupilha, através das entidades, talvez por muitos fatos que tenham ocorrido, acabou se unindo em prol de alguns objetivos que vieram em benefício da comunidade, e isso fez com que a sociedade como um todo se fortalecesse. Porque, veja, normalmente, quem está na chefia do Poder Executivo, quem está na gestão do município, quem está na gestão do Poder Legislativo, muitas vezes, se não há
alguma insurgência, alguma manifestação da população, Está na zona de conforto. está na zona de conforto e faz porque acha que tem direito, de fato foi eleito para isso, o que pensa que é melhor para a comunidade. Agora, no momento em que a comunidade ela se insurge em relação a determinados aspectos e o gestor ou as pessoas que estão gerindo a nossa cidade não tem a sensibilidade de ouvir a comunidade, isso não é bom. E talvez isso fez com que a comunidade, pelo que ocorreu no ano passado, esse ano, fez com que a comunidade despertasse para o seu poder que tem e fizesse com que efetivamente fosse ouvida. E eu digo não só na questão de algumas negociações específicas do município, alguns fatos específicos do município, mas eu chamo a atenção para a reforma tributária que nós tivemos aqui no Estado, a proposta de reforma tributária do governador Eduardo Leite. Que quase veio. Que quase passou, e que Farroupilha teve uma participação fundamental nesse processo para que essa reforma, que com certeza ia impactar negativamente na competitividade do Estado, não passasse. Nós tivemos 18 entidades que externaram o seu posicionamento contrário à reforma, sendo ouvida por outras entidades maiores estaduais, inclusive sendo ouvida por deputados. Tivemos reuniões com a nossa própria deputada, a Fran Somense, que teve a sensibilidade de nos receber e nos ouvir. E isso faz com que cada vez mais a sociedade ganhe o seu protagonismo, porque é através da sociedade que há a transformação de uma comunidade. É através da sociedade que a gente consegue mudar muitas vezes o meio político, das pessoas que nos representam, para fazer com que as coisas tomem o rumo adequado que devem seguir. Então eu entendo que nesse ano nós tivemos uma participação muito importante e isso, de certa forma, faz com que as pessoas estejam atentas à questão política. Eu tenho certeza de que esses movimentos que houveram aí nos últimos meses em Farroupilha fez com que as pessoas dessem uma importância maior para a política, porque são os rumos da nossa cidade que estão em jogo. Verdade. E é por isso que nós temos que ter consciência da importância do nosso voto. Acho que um outro papel muito importante, doutor Maurício, também dentro dessa orientação para a eleição, é de que nós, eleitores, nós temos toda uma estrutura dentro da Justiça Eleitoral do Brasil que fiscaliza, que acompanha se os candidatos, em outras palavras, estão seguindo a linha ou se estão cometendo irregularidades. Tem a promotoria eleitoral, tem a Justiça Eleitoral, enfim, tem toda uma estrutura. Mas eu vejo que o fiscal número 1 é o Leandro. É você, somos nós. Daqui a pouco o candidato faz algo que não está correto, a gente tem que levar ao conhecimento das autoridades, a gente tem que denunciar. Aí o candidato chega e diz assim, candidato a vereador, não, eu quero que tu vote em mim, porque se tu votar em mim, eu vou mandar asfaltar essa rua aqui, eu vou mandar trocar essa lâmpada, eu vou fazer isso. Candidato a vereador não faz isso. O candidato está mentindo para você. Quem pode fazer é o Poder Executivo, é o prefeito municipal. O vereador pode ser um elemento que vai fazer força para que aquilo aconteça, mas ele não tem a caneta nas mãos. Então, as pessoas têm que cuidar, né, doutor Maurício? Daqui a pouco são ludibriadas, são enganadas por essas atitudes, né? E veja, Leandro, é importante esse ponto. Mesmo que o vereador ele tenha efetiva influência perante o gestor que foi eleito, ele jamais pode trocar o seu voto, no caso o eleitor, né? Ele não pode trocar o seu voto por um metro cúbico de brita. Ele não pode trocar o seu voto por uma pavimentação na sua estrada. Então, isso, agindo dessa forma, esse eleitor ele vai estar sem respaldo até para cobrar uma efetiva gestão
do poder público, porque nós não podemos pensar, ao eleger uma pessoa, num benefício particular. Nós não podemos pensar que aquela pessoa vai ser eleita, se ele for eleito, cobrar dele que ele faça algo em meu favor. Na verdade, o gestor, ou seja, o representante no legislativo, ele tem que representar a comunidade, a coletividade. A sociedade, a coletividade, exatamente. Então, é assim que nós temos que pensar, é assim que a nossa visão tem que nortear as eleições. E por isso que eu digo também que é importante nós pensarmos, que muitas vezes alguns pensam, eu não gosto de nenhum dos candidatos, eu vou votar nulo, ou eu vou votar em branco. Se você fizer isso, você vai estar escolhendo, na verdade, a pessoa que tem efetivamente mais votos. E muitas vezes você vai estar deixando na mão de terceiros uma escolha que você pode e deve fazer. Então, por isso que é muito importante o voto e que ele seja exercido com consciência, com análise e com um pensamento de coletividade. E deixar claro também, eu ouço muitos comentários, muitas pessoas dizendo, o que os vereadores estão fazendo dentro da prefeitura? Muitas pessoas têm aquele conceito de que o vereador trabalha dentro da prefeitura. Não, o vereador tem a Câmara de Vereadores, a prefeitura é o poder executivo, a Câmara é o poder legislativo. Daqui a pouco, claro, tem uma ligação institucional entre poderes, mas o vereador vai estar trabalhando na Câmara. No poder público municipal tem o prefeito, tem o vice-prefeito, depois vai ter os eleitos, vão escolher o seu secretariado. Então é importante que o cidadão também tenha um breve conhecimento, não precisa ser todo o conhecimento, do que cada função política tem, cada candidato, cada cargo político prescreve a função, né, doutor Maurício? E esse é um dos grandes problemas dos nossos eleitos. Muitas vezes o papel que deve ser por ele exercido não é nem conhecido por ele. Por exemplo, qual é o papel de um vereador? Muitas vezes as pessoas, o papel de um vereador é votar projetos de lei. Na verdade é muito mais amplo que isso, não só votar projetos de lei. Muitas vezes a gente pensa, votar projeto de lei para não dar nomes de ruas. Né? É também, mas não é só. Mas não é só isso. Né? O papel do legislativo ele é muito mais amplo. O vereador ele pode propor leis. E eu diria que talvez um dos aspectos mais importantes da vereança e que talvez as câmaras de vereadores, eu não digo só de Farroupilha, mas do Brasil como um todo, mais pequem no exercício da sua função, é a função de fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o prefeito. O vereador tem a obrigação de fiscalizar o prefeito. E muitas vezes esse papel de fiscalização, ele acaba, por não ser bem exercido pelo poder legislativo, ele acaba sendo exercido por outros órgãos, como, por exemplo, o Observatório Social. Se o vereador, se a Câmara de Vereador estivesse efetivamente exercendo a sua função, não precisaria do Observatório Social. Né? Então, isso é um ponto muito importante para que as pessoas tenham uma reflexão e não só elejam, como com isso possam cobrar do seu vereador eleito, avaliar o que esse vereador, que talvez está concorrendo à eleição, fez durante toda a sua legislatura. Será que esse vereador cumpriu o que prometeu? Será que esse vereador exerceu a função que lhe cabia? Então, tudo isso tem que ser analisado. E é por isso que o nosso objetivo pela OAB é talvez despertar nas pessoas a importância desses fatos para que elas possam analisar efetivamente esses pontos fundamentais e possa votar de forma mais eficiente possível. Como a gente diria, a hora é agora. Estamos na melhor hora para fazermos tudo isso. Não deixem para o domingo da eleição, ainda dá tempo, corram atrás, busquem informações dos candidatos, vamos ajudar a construir. Porque quem se posiciona
quando a gente toma uma decisão, a gente quer acertar sempre. Nem sempre a gente vai acertar. A gente pode errar. Eu prefiro errar do que me omitir. Então não vamos ficar de braços cruzados, vamos tomar uma decisão, vamos tomar um caminho e depois tomara que aquele caminho seja o vitorioso, seja o do bem, o que a gente pensou. Se não for, eu prefiro errar do que me omitir. Dr. Maurício, obrigado pela presença aqui. Lhe deixo com as considerações finais também seu convite para que a nossa população de Farroupilha tem se posicionado, tem dado um exemplo muito grande nesse ano aqui também, questão da própria pandemia, da própria reforma tributária, no insurgimento contra a reforma tributária que vinha sendo proposta pelo Estado. E eleição não é brincadeira, a eleição não é só ir na urna e votar em qualquer um. A eleição é uma construção e depois em quem a gente votar, a gente vai ter que cobrar para que, se o candidato prometeu aquilo, ele que cumpra o que prometeu, né? Exatamente. Leandro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de podermos divulgar. O Dr. Márcio Montemezio já esteve aqui. Esteve aqui divulgando a campanha da OAB, do Vote Consciente. E o meu recado final é para que as pessoas avaliem o seu candidato, avaliem as propostas do seu candidato. Hoje as mídias sociais são uma ferramenta muito importante para avaliar o seu candidato a prefeito, o seu candidato a vereador, e nós temos acesso com muita facilidade aos programas de governo de cada um. Então eu peço que cada um avalie, aprecie cada proposta e que isso permita que possamos exercer o voto de forma mais consciente possível. Com certeza. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Farroupilha. Falamos bastante, eu só quero sublinhar de novo. Voto não é brincadeira, voto não deve ser meio de protesto, voto é algo muito sério. Então, o seu voto tem que ser um voto consciente e um voto responsável. Duas palavras que nós não podemos perder de vista. A consciência em quem nós vamos votar e a nossa responsabilidade também no voto que nós formos direcionar ao candidato a prefeito e candidato a vereador, porque depois nós seremos impactados por 4 anos, talvez por 4 anos, quem sabe mais, quem sabe menos, não se sabe, mas enfim, pelo menos 4 anos nós temos que olhar lá na frente. Então, vamos participar da construção da cidadania. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia, voltamos a fazer o uso da máscara. Nós estaremos de volta com mais uma edição da entrevista do dia, amanhã aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, na nossa TV Serra. E eu quero lembrar a todos vocês, não percam, domingo, cobertura intensa, uma ampla maratona da TV Serra também, nas eleições 2020. Fique conosco, você vai estar com a informação e depois, a partir das 17 horas, também a pluralidade nas manifestações, porque o futuro de Farroupilha, naquele horário, já está na urna e aí só resta a contagem dos votos. E tenho certeza que nós não teremos tanta dificuldade, passaremos bem longe do que foi a contagem dos votos nos Estados Unidos. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima entrevista do dia.